Olá, eu quero começar por cumprimentar todos os que estão presentes neste evento e agradecer à organização a oportunidade que me concederam e que muito me honra de participar neste evento. Estas fotos representam um espaço ocupado por 60 pessoas, consoante o modo de transporte utilizado, e ilustram o foco da investigação que estou a desenvolver no âmbito do doutoramento na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho. O conceito mobilidade, como objetivo para alcançar as metas de descarbonização definidas para 2050, é o catalisador e o pretexto para explorar matérias intrínsecas ao domínio da arquitetura e da cidade de Braga, que será o laboratório vivo para testar os conceitos teóricos e desenvolver os casos de estudo. A promoção da mobilidade urbana sustentável passa pela redistribuição do espaço público, que atualmente está maioritariamente afeto ao transporte individual. E deste modo ganharemos espaço para outras funções que incrementam o espírito de coletividade e de unidade de vizinhança e que promove a qualidade de vida urbana, a segurança, a equidade, a saúde e o ambiente. A apresentação foi dividida em 3 partes. Na primeira aborda-se a evolução do espaço público, da vivência urbana e da mobilidade de Braga. Na segunda parte reflete-se sobre o tempo de mudança de paradigma que estamos a vivenciar. E por fim, na terceira parte, apresenta-se a estratégia e alguns projetos em curso para consumar o desafio da mudança de paradigma. Esta mudança para a promoção da mobilidade urbana sustentável, invertendo a pirâmide da mobilidade, ou seja, dando primazia ao peão, é abordada através das transformações que são necessárias introduzir no sistema de espaços coletivos de Braga para catalisar a mudança de comportamentos da população que a legitima. Neste sentido, é pertinente verificarmos as transformações que o espaço público teve ao longo dos tempos, em função do tipo de mobilidade que se pretende privilegiar, tendo como exemplo o caso de estudo de Braga. Iniciei a reflexão sobre o papel do espaço público na minha tese de licenciatura, que teve como título Referências Arquitetónicas no Espaço Urbano Bracarense e que abordou a relação da arquitetura com o espaço público e a evolução urbana dessa simbiose. Assim, constatou-se que diferentes centralidades definidas na cidade de Braga ao longo dos tempos podem ser abordadas através do estudo dos seus edifícios mais relevantes em cada momento temporal e através da análise dos principais espaços públicos da cidade. Deste modo, podemos constatar que no século XVI, o arcebispo Dom Diogo de Sousa destacou-se pela transformação que implementou na cidade através da abertura de várias praças nas principais portas da cidade medieval e que foram intervenções representativas da cultura renascentista que este tentou imprimir à cidade. Estas praças ainda hoje são espaços representativos da cidade e indutores do convívio social e da valorização do modo pedonal. No século XVIII, o Barroco veio valorizar os espaços urbanos, e é exemplo disso o Campo Novo, que é uma peça de urbanismo singular do Barroco. Esta praça, em forma de losango, estabelece relações físicas e visuais entre espaços e edifícios importantes da cidade do século XVIII. Nos anos 50 e 60, dá-se um forte crescimento urbano da cidade de Braga. O plano de urbanização a sul de Braga programava o crescimento da cidade em consonância com o plano de Grower, mas com novos conceitos naquilo que respeita à ocupação dos quarteirões. E assim, de acordo com os ideais firmados no movimento moderno e expostos na Carta de Atenas, o plano procurava a definição de espaços livres públicos, o desalinhar dos edifícios em relação à rua, entre outros princípios que vão estimular a utilização social destes espaços. A estrutura viária definida no plano foi quase integralmente concretizada. Já o plano de reestruturação do território foi coordenado pelo professor e arquiteto Manuel Fernandes Sá, nos anos 80, que pretendia desenvolver uma ideia forte que servisse de base ao crescimento da cidade. Assim defendia o desenvolvimento em forma de fuso, alongada, que privilegiava o crescimento da cidade a partir do seu centro, no sentido sudoeste-nordeste, numa procura de definição de eixos de forte vivência urbana como referência. Foi deste modo que surgiram o eixo norte e sul, como eixos de lazer, de qualificação urbana, de promoção da valorização do espaço público e da pedonalidade, e que definiam, estruturavam a cidade dos anos 80 e delimitavam o seu crescimento urbano. Assim, podemos concluir que o espaço público constituiu desde sempre uma peça-chave no desenvolvimento urbano de Braga e que foi determinante na socialização ao longo dos séculos e um suporte influenciador da cultura da mobilidade em cada momento.
Atualmente estamos a atravessar um momento de transição para a mudança de paradigma da mobilidade. Em 2016 foi assinado o Acordo de Paris por 55 países que se comprometeram com a descarbonização quase total da sociedade até ao final do século. Como meta intermédia, estipulou-se o objetivo para 2030 de reduzir em 40% as emissões de gases com efeito de estufa registadas em 1990. Constatando-se que o setor dos transportes contribui com mais de 30% para o total de gases com efeito de estufa, este deve ser alvo de reflexão e deve-se estimular a transformação de hábitos e comportamentos de mobilidade. Face ao estado atual, são necessárias mudanças de fundo para que Portugal possa atingir a meta de neutralidade carbónica em 2050. Neste sentido, obviamente que também o município de Braga está empenhado na mudança de paradigma pela promoção da mobilidade urbana sustentável. No século XX, de facto, potenciou-se a utilização de transporte automóvel, alocando a este modo a maior percentagem de espaço público face aos restantes, o que acarreta constrangimentos enormes à vivência urbana e à mobilidade. Ao nível da repartição modal de Braga e genericamente nas cidades portuguesas, verifica-se um desequilíbrio enorme entre a percentagem de pessoas que se deslocam de modos suaves, que corresponde a cerca de 20% da população, e os que se deslocam em veículos automóveis, que são mais de 60%. No entanto, se avaliar a distribuição do espaço público por cada um destes modos, essa discrepância é ainda mais acentuada. O investigador britânico Bannister estabelece os principais contrastes entre as abordagens do passado, de engenharia de tráfego, e as novas abordagens em defesa pela mobilidade urbana sustentável. Na promoção da mobilidade urbana sustentável, afirma-se a dimensão social acoplada à espacial, dado que o foco é colocado nas pessoas e, por conseguinte, no modo pedonal que passa a ocupar o topo da hierarquia. Às vias é conferido o papel de rua e de espaço de vivência urbana, na qual se privilegia a integração e a coexistência dos vários modos. Para a promoção da MUS é fundamental atuar ao nível da mudança de comportamentos da mobilidade. Bannister apresenta 7 elementos-chave para garantir ou melhorar a aceitação pública das medidas de mobilidade urbana sustentável, tais como promover a informação e o envolvimento da população, definir um pacote de medidas coerente, integrar as políticas de mobilidade, valorizar os benefícios da mobilidade urbana sustentável em detrimento dos prejuízos do transporte individual, fasear as medidas mais controversas e monitorizar as ações e as reações. A cidade de Braga detém boas condições topográficas e distribuição espacial dos polos atratores e distribuidores de mobilidade, que poderão ser um incentivo para a promoção da pedonalidade. No entanto, o desenho urbano do espaço público nem sempre garante a conectividade necessária e a existência de barreiras arquitetónicas e interrupções nos percursos pedonais desincentivam o uso do modo pedonal. No âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Braga, articulando a rede viária com os declives da cidade de Braga, calculou-se as distâncias de tempo a percorrer desde os principais polos geradores e atratores de viagem. E esta planta ilustra a distância de tempo com a origem na Câmara, na central de caminhonagem e na estação ferroviária. Nestes perímetros localizam-se vários equipamentos escolares, culturais, administrativos, o que comprova que a cidade de Braga reúne de facto todas as condições necessárias para garantir a promoção da mobilidade pedonal, desde que, ao nível do desenho urbano, obviamente, se reconfigura o espaço público em prol deste modo de transporte. Refletindo um pouco sobre os espaços estratégicos da cidade, que se caracterizam por altas densidades populacionais e que estão localizados na proximidade de polos geradores de mobilidade relevantes, verifica-se a necessidade de facto de implementar correções nos seus percursos pedonais para garantir a acessibilidade universal para todos. Estas fotos são ilustrativas do tipo de barreiras arquitetónicas existentes e das interrupções existentes em percursos decisivos na cidade que inibem que o modo pedonal ganhe expressão na repartição modal. Esta planta sintetiza a investigação que estou a desenvolver na minha tese de doutoramento e que constata que, não obstante a necessidade de incluir os princípios de mobilidade urbana sustentável nas novas áreas de expansão, verifica-se que, para garantir a máxima eficácia e eficiência desta mudança de paradigma, terá que se garantir a sua aplicação, sobretudo na cidade consolidada. Quer pelo efeito catalisador que têm noutras áreas da mesma, quer pela concentração de problemáticas a este nível nos centros urbanos. Deste modo, a prevalência das áreas detectadas com potencial para a aplicação dos procedimentos metodológicos de acupuntura urbana e de experiências de transição para a promoção da mobilidade urbana sustentável no sistema de espaços coletivos de Braga localiza-se na segunda coroa da cidade.
Esta coroa corresponde sobretudo à cidade construída na década de 90, na época em que se verificaram as principais fissuras na malha urbana, promovidas pelo ímpeto da defesa do privilégio da circulação automóvel e que acarretaram prejuízos à circulação pedonal inclusiva. No âmbito do desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, enquadrada na Estratégia de Promoção da Mobilidade, foram definidas ações concretas de redistribuição do espaço público em prol dos modos suaves, pedonal e ciclável. Neste sentido, na base metodológica dos superblocos implementados por Rueda, em Barcelona, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Braga propõe a redefinição dos sentidos de trânsito e o redesenho do espaço público, garantindo a humanização do espaço público no interior dos quarteirões e garantindo a circulação viária de distribuição nos perímetros desses quarteirões. Deste modo, garante-se que no interior se verifique uma maior segurança e a redução das velocidades, o incremento do convívio e da interação social e também o incremento dos modos suaves. A tese de doutoramento que estou a desenvolver debruça sobre o estudo do impacto do desenho urbano na mudança da cultura da mobilidade e, neste sentido, com base na teoria dos bairros caminháveis, irá avaliar o impacto na mudança de atitude e de comportamentos de mobilidade em 4 áreas piloto-alvo de intervenção da acupuntura urbana no ano passado e, paralelamente, numa nova área piloto que servirá de laboratório vivo, onde se irá avaliar as diferenças da aceitação pública deste tipo de transformações quando se implementa a metodologia das experiências de transição antecipadamente aos projetos de acupuntura urbana. Os próximos slides irão apresentar as 4 áreas piloto intervencionadas no ano passado e aqui podem observar algumas fotos dos problemas detectados ao nível da mobilidade pedonal e dos constrangimentos existentes ao nível da acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida. Do lado direito, algumas tipologias de intervenção que foram implementadas nas 4 áreas piloto. Neste slide pode-se comparar o antes e o depois da intervenção de redistribuição do espaço público, que permitiu corrigir problemas de acessibilidade e incrementar a mobilidade pedonal numa das áreas piloto. Neste slide apresenta-se mais algumas fotos comparativas do antes e depois da intervenção, que ilustram a correção ao nível da introdução de maior segurança para o peão nos cruzamentos, introdução de pavimentos podotáteis para encaminhamento dos cegos nas travessias e, nas fotos do lado direito, a ampliação do passeio na área frontal a uma escola que ganhou escala de uma praça, à qual foi conferida a funcionalidade de hall exterior de recepção da comunidade escolar. Agora apresento-vos um vídeo promocional desta intervenção nas 4 áreas. E este é o tipo de situações que encontramos no local, portanto, as debilidades ao nível da circulação pedonal, com barreiras arquitetónicas, rampas de garagem nos passeios. E aqui poderão ver aquilo que é a estratégia da mobilidade do município de Braga, na qual se encaixam estas 4 áreas piloto. Esta é a área da escola que vos tinha falado. A introdução de podotáteis nos cruzamentos sobrelevados. Como veem, são áreas de grande densidade.
Paralelamente à implementação destas áreas piloto, o município de Braga tem também desenvolvido várias ações integradas para a consumação da estratégia de planeamento da mobilidade urbana sustentável. Este é um caso, portanto, a execução de medidas pop-up para garantir a coexistência de um modo ciclável na via pública, com condições de segurança. É uma intervenção bastante recente. Integradas também em metodologias de investigação-ação, o município de Braga, em parceria com a Universidade de Minho, tem desenvolvido ações de participação pública e envolvimento da população em projetos colaborativos para a melhoria da utilização de espaços públicos e incremento da mobilidade suave. Aqui o resultado final de um destes projetos colaborativos. E também tem implementado algumas intervenções táticas na via pública para reduzir o estacionamento ilegal em cima de passeios, através da colocação de dissuasores. Em frente às escolas, tem definido faixas azuis de Kiss and Go, garantindo a rotatividade do estacionamento e o acesso mais seguro das crianças aos estabelecimentos escolares. Relativamente à área pedonal, definida para o Centro Histórico de Braga, o município de Braga tem vindo a implementar medidas de controle dos acessos desta área, que visam melhorar a segurança e reduzir a presença do automóvel ao mínimo indispensável e apenas nos horários estipulados. Neste sentido, em 2017 também definiu uma nova distribuição dos acessos em função das ruas onde se localizam as habitações ou os comércios, eliminando os atravessamentos desnecessários na área pedonal. Por fim, trazemos aqui o exemplo de uma rua localizada no centro de Braga, que constitui um eixo de intenso atravessamento automóvel diário e que no âmbito da programação das Semanas Europeias da Mobilidade, desde 2017, tem sido alvo de experiências de transformação numa rua de forte vivência urbana, para que as pessoas a utilizem e que se promova a pedonalidade. As vantagens para o ambiente e a qualidade de vida são evidentes e os números crescentes de clientes nos cafés e restaurantes durante o fecho da rua comprovam os benefícios económicos deste tipo de intervenção. Trago aqui então também um vídeo de um destes fechos da rua. Ao visualizar este vídeo, imagino que vos seja difícil imaginar esta rua sem esta vivência urbana e com carros, e de facto o caminho terá que ser este, portanto, a promoção da mobilidade urbana sustentável. Muito obrigada pela vossa atenção.